invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. E eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Boa tarde, meus amigos do Jeiki. Fico muito feliz por estar novamente com vocês. Sintam-se todos abraçados e beijados. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite formulado pelo irmão Celso para ministrar essa palestra e dizer que estou bastante lisonjeada com o mesmo. Também quero mandar um abraço para nossa irmã Adeildes. Feito isso, passamos para a nossa prece inicial. Antes de adentrarmos ao tema da nossa palestra de hoje, que é A Vida Continua, vamos para onde? Então, antes de adentrarmos a esse tema, vamos fechar os nossos olhos, aqueles que quiserem, e fazermos a nossa prece inicial. Divino amigo Jesus, trabalhadores do bem, do amor e da verdade, que aqui já se encontram para nos ajudar
nos intuir e nos inspirar, para que possamos fazer uma palestra que toque os corações de todos os que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, e assim sintam-se fortalecidos para prosseguirem nas suas jornadas, uns buscando um novo reencarne e os outros buscando exercitar da melhor maneira esta oportunidade bendita que é a reencarnação. Sede conosco, Mestre amado, hoje, agora e por todo sempre, que assim seja. Então, meus amados, esse tema nos leva a refletirmos sobre a morte, bem como a refletirmos também sobre o despertar no mundo espiritual e a surpresa ao chegar lá e sentir-se vivo. Este, meus amados, é um dos assuntos que mais atraem a curiosidade dos encarnados, que mais instiga essa curiosidade. É, sem sombra de dúvida, o que se relaciona ao fenômeno da morte. Ao fenômeno da morte. Se a vida continua após a morte, como serão o despertamento e a vida na nova dimensão? Quem morreu sofrendo despertará sem sofrimento? Nós nos encontraremos com os entes queridos que nos antecederam no retorno à pátria espiritual? Então são inúmeras dúvidas, e enorme, grandioso o interesse pelo assunto. E isso, meus amados, não ocorre apenas entre os que abertamente se declaram espiritualistas, mas também de forma mais sutil entre os que assumem a condição de materialistas. Os registros, através da literatura espírita, nos fazem concluir que o despertamento após o fenômeno biológico de interrupção da vida varia de espírito para espírito, assim como o despertamento de um sono profundo, quando ainda nos encontramos no corpo físico. Vejam vocês que uns despertam suavemente, com ares de felicidade, refletindo os momentos felizes que viveram na experiência onírica, ou seja, no sonho. Já outros acordam desorientados, quiçá apavorados, ressentindo-se dos pesadelos de que foram vítimas. No entanto, meus amados, em que pese essa diversidade de despertamento de acordo com a condição individual, é oportuno informar que um dos primeiros e mais comuns fenômenos relatados pelos que passaram pela experiência da morte é a surpresa de estarem vivos, de se sentirem vivos, enquanto são considerados mortos pelos que permanecem no corpo físico. Alguns, meus amados, até dizem assim: como posso me considerar morto se me sinto mais vivo do que antes? Isso, na verdade,
se deve, ressaltamos, ao perispírito, o corpo fluídico, elemento real e inseparável do espírito. Ele, embora seja invisível à maioria dos encarnados e desconhecido de algumas religiões e até da própria ciência materialista, ele tem a mesma aparência do corpo físico. O perispírito tem a mesma aparência, repito, do corpo físico, do corpo material. A situação dos espíritos logo após a desencarnação varia de acordo com o gênero de morte e a condição espiritual. Apenas com o intuito de informar, principalmente àqueles menos afeitos à literatura espírita, existem situações mais comuns dos espíritos após a morte, tá? A primeira dessas situações não necessariamente precisa ser nessa ordem. Eu vou relacionar algumas situações. A primeira dela, despertam na ilusão de que ainda se encontram no corpo físico. E nessa condição, aproximam-se de amigos, de familiares, na tentativa de conversar. E somente após algum tempo é que começam a desconfiar do que ocorreu, pois ninguém registra a sua presença. Isso é muito comum da gente ver aqueles que participam de mediúnica, nas mediúnicas. O espírito se manifesta queixando que o irmão, que a esposa, que o parente, que o amigo sequer está lhe dando atenção. Então ele sequer sabe que desencarnou. Ele acha que ainda está no corpo físico. É uma situação, meus amados, comum àqueles que desencarnaram subitamente, de uma forma súbita, seja por acidente, seja por parada cardíaca, etc. e tal. Segunda situação, tem os espíritos que despertam suavemente após serem dominados por incontrolável torpor. Sente-se como se estivesse saindo do efeito de uma anestesia. Quando a gente sai do efeito de uma anestesia, a gente ainda está meio atordoado. Aqueles que já fizeram cirurgia sabem disso. Somente decorrido certo tempo, principalmente após terem sido informados pelos mentores ou visitado por amigos ou parentes desencarnados, é que percebem a realidade da situação, é que percebem essa realidade. Terceira situação, alguns espíritos ingressam no mundo espiritual portando todos os sintomas da enfermidade. Esse é um caso muito comum aos que desencarnaram após longas e dolorosas enfermidades. Esse fenômeno é bastante compreensível quando se conhece as propriedades do perispírito, ou corpo espiritual, o qual, dependendo da duração e da intensidade do sofrimento do espírito, enquanto no corpo físico, registra todas as impressões. O perispírito registra todas essas impressões e necessitará de um tempo e tratamento
para a devida recuperação. Para a devida recuperação. Quarta situação. Alguns espíritos entram em desespero ante o reconhecimento da realidade. Essa situação é comum tanto a espíritos sem a mínima noção sobre a vida após a morte, bem como aos que nela acreditavam, mas escravizados ao mundo material, ficam apavorados ao saberem que estão desencarnados e que não pertencem mais a esse mundo material. Então ingressam no mundo espiritual atordoados ou em pânico, e poderão, por sintonia, serem atraídos para regiões ubralinas ou até mesmo ser atormentados por espíritos oportunistas, espíritos galhofeiros, espíritos zombeteiros. Quinta situação. Alguns espíritos encaram com serenidade o fenômeno da morte. E assim, eles conseguem acompanhar o velório e o próprio sepultamento. Porém, é um fenômeno comum apenas a espíritos que exercitaram o despreendimento. Espíritos que viveram sem excessivo apegos. E não são portadores também esses espíritos de dramas conscienciais, ou seja, as suas consciências são limpas, são plenas, são tranquilas. Uma verdade, porém, meus amados, conforme relato dos que retornaram à espiritualidade, é que, com exceção dos espíritos superiores, normalmente há um estado de maior ou menor perturbação durante o passamento, durante o desencarne. Essa perturbação, para muitos espíritos, é compensada por momentos de incomparável emoção e também felicidade, quando esses espíritos se encontram com os entes queridos que lhes antecederam na grande viagem, com os entes queridos que foram na frente para lhes esperar, para lhes aguardar. Esta revelação nos é bastante, meus amados, bastante confortadora e nos faz concluir que a morte não separa os que se amam de verdade, os que têm afinidade espiritual. Embora nem sempre possa esse encontro acontecer de imediato. Nem sempre pode acontecer de imediato, tendo em vista a possibilidade de alguns se encontrarem novamente reencarnados ou em planos espirituais diferentes, seja mais superior ou mais inferior daquele que o espírito se encontra. Então, o reencontro é uma grande bênção de Deus em favor dos que retornam à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Não esqueçamos que somos espíritos imortais, vivendo uma experiência na carne. Há no ser humano, meus amados, uma força inteligente e constante, que regula o movimento harmônico dos átomos,
materiais de acordo com as necessidades da existência. Há um princípio que domina a matéria e lhe sobrevive. Um princípio que domina a matéria e lhe sobrevive. Desse modo, compreende-se que o espírito e a matéria são independentes e distintos um do outro, conforme consta na questão 25 do Livro dos Espíritos. Questão 25 do Livro dos Espíritos. Já nos foi ensinado a lures que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Está em João, capítulo 3, versículo 6. Com efeito, Jesus, ao dizer isso, estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente desse, porque o espírito já é existente de outras e de outras reencarnações. Conforme podemos constatar no capítulo 4, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo, meus amados, também nos aponta um terceiro elemento indispensável e que eu já falei anteriormente, fluídico, leve, imponderável, com a função primordial de servir de laço e intermediário entre a alma e a matéria, que é o perispírito. Quando o invólucro exterior está usado e não pode mais funcionar, tomba. Esse invólucro tomba e o espírito o abandona, como o fruto abandona a sua semente, ou como o fruto se despoja da sua semente, a árvore da casca e a serpente da pele. Em uma palavra, como se deixa um vestido velho ou uma roupa velha que já não pode mais servir. Isso é o que se designa pelo nome de morte. Pelo nome de morte. A morte é apenas a destruição do envoltório corporal, que a alma abandona como faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispírito. Conservando seu corpo fluídico ou perispírito. Daí, a doutrina espírita definia a morte como uma cirurgiã capaz de transferir para o mundo espiritual dimensão de vibrações mais sutis a alma humana para o prosseguimento de sua vida imortal. Outro sim, como eu já havia falado, o corpo pode deteriorar, enfraquecer, ceder ao tempo, à doença, até ser abraçado pelo esgotamento total das forças vitais, para desespero de alguns e desejo de outros. Mas a vida não deixa de existir. A vida continua aqui e alhures, pois a morte, meus amados, é apenas uma das incontáveis transformações pelas quais passamos. É uma porta de saída do mundo carnal para o mundo espiritual.
ao qual efetivamente pertencemos. Ao qual efetivamente pertencemos. Refiro-me à vida enquanto inteligência, pensamento, enquanto ser espiritual. Na natureza, a destruição dos corpos materiais acaba por reverter na criação de outros corpos materiais, numa renovação incessante. Todavia, no caso dos espíritos que se libertam da vida carnal, ao abandonarem o corpo frágil, que não mais se sustenta, ou seja, que quem desencarna percebe que a vida continua a existir. Imortal, com suas capacidades intelectuais, dona de seus conhecimentos e plena de sentimentos já adquiridos, não existindo morte do espírito. A desencarnação ou morte física é somente uma etapa dentre tantas outras. E havendo vida incessante, meus amados, no mundo dos espíritos, continuamos a ser as mesmas individualidades que éramos cá na Terra, sendo impossível fugir de quem se é. Sem dúvida, há uma lei que leva ao progresso de cada espírito, fazendo alcançar a felicidade, a paz, a alegria plena. É para isso que encarnamos e reencarnamos, em busca do desenvolvimento em todas as áreas. Esse progresso, que é a lei do progresso, não ocorre de modo mágico, não. É um processo permanente, gradativo, que impulsiona cada ser a continuar se purificando através do adiantamento intelectual e moral, dos conhecimentos adquiridos e dos sentimentos nobres que são ampliados. Significa dizer que não só é impossível fugir da vida, como é ilusão escapar daquilo que se é. A solução dos problemas e desafios não é a fuga. Sempre foi o enfrentamento. Você tem que encarar. Os problemas. Tem que enfrentá-los. Se não pode resolvê-los, contorna. Mas siga adiante. Não é buscando a morte antes do tempo de sua chegada natural que os problemas deixarão de existir. Não. Pois os sentimentos se ampliam no estado espiritual. Pois o corpo que minimizava o impacto das angústias morais não existe mais. E o desafio de escutar a própria consciência fica mais contundente. Impede ressaltar que, tratando-se de morte natural, a separação da alma do corpo não é dolorosa. E o ser espiritual abandona o casulo físico, não raramente sem perceber. No entanto, quando a desencarnação acontece em circunstâncias trágicas, o indivíduo
retorna à pátria espiritual compulsoriamente, carreando consigo sensações desagradáveis, motivadas por uma repercussão no seu perispírito, e somente desaparecerá depois de um período mais ou menos longo, a depender do grau de desmaterialização do espírito em processo evolutivo. Depois, meus amados, de desatados ou rompido os laços que aprisiona a alma humana ao corpo, a separação definitiva fica a depender do gênero de vida moral de cada pessoa e das suas conquistas espirituais. Para uns é muito rápido. Esse desencarne. Tende-se imediatamente a sensação de liberdade total. Não ocorre o mesmo com aqueles dominados pelas imperfeições diretamente relacionadas com as paixões carnais. Impeditivas essas paixões carnais, impeditivas do despreendimento imediato, que somente acontece depois de meses, anos ou, quiçá, de séculos, devido a esse apego material. Fica patente, portanto, que não existe transformação repentina no estado do ser desencarnado depois do decesso celular, ou seja, ninguém vira anjo porque morreu. Continua a ser o que era aqui. Por isso é que nós temos que fazer a nossa melhora agora, enquanto estamos tendo essa oportunidade bendita. Não podemos desperdiçá-la. Não podemos. Devemos honrá-la a todo custo e buscar essa nossa melhora. Cada ser inteligente é aquilo que cultivou durante a existência terrestre. Por esta razão, surgiu o ditado popular que diz: tal vida, tal morte. Tal vida, tal morte. Desfeitos os vínculos que retinha a alma humana ao corpo, existe uma nova etapa para ser vencida, que é a chamada perturbação espiritual. Essa turbação é diferenciada e depende da elevação espiritual de cada indivíduo. Quanto mais elevado, menos perturbação. Quanto menos elevado, mais perturbação. Nessa fase de transição, o recém-liberto do corpo é ajudado pelos afetos e pessoas conhecidas a desvencilhar-se das faixas da matéria. Baseando-se em seus contatos e experiências com moribundos, a psiquiatra Elizabeth Ross, juntamente com o psicólogo Kenneth Ring, que é professor da Universidade de Connecticut, e o médico Dr. Fred, diretor dos serviços cardiovascular do Hospital St. Luke, em Devon, radicado todos nos Estados Unidos, afirmaram, depois de pesquisas e estudos acurados, que a vida continua depois do túmulo. Através dessas pesquisas, eles asseveraram que a vida continua. Para nós espíritas, já é sabido, porque nas mediúnicas a gente tem as comunicações dos espíritos nos dizendo da continuidade dessa vida.
Suas conclusões, as conclusões desses pesquisadores, estão sustentadas também em entrevistas mantidas com aqueles que voltaram a si após terem sido declarados clinicamente mortos, ou seja, a chamada EQM, experiência de quase morte. Em várias circunstâncias, nenhum dos pacientes que passaram pela experiência da morte ficaram com medo de morrer depois desse acontecimento. Esses que voltaram da experiência de quase morte deixaram de ter medo da morte. Muitos declaram que estavam em um túnel luminoso, que estavam com parentes, com amigos e etc. São vários os relatos. Adiantam esses estudiosos e pesquisadores do assunto que existe um denominador comum nas sensações experimentadas pelos moribundos, sejam jovens ou idosos, religiosos ou ateus, não importa. Uma sensação de despreendimento, uma sensação de despreendimento do corpo quando o moribundo percebe o que se passa em volta de si mesmo. E mesmo considerado clinicamente morto, tem noção de detalhes, meus amados. De detalhes, como as tentativas de outras pessoas para ressuscitá-lo. Eles têm noção desses detalhes todos e depois narram. Alguns descrevem sentir uma paz íntima, em plenitude. Depois a sensação de ser recebido por alguém que já morreu, às vezes num passado bem distante, bem distante. A maioria dos moribundos passa por 5 fases emocionais. Não necessariamente na ordem que eu vou narrar, mas passa. Primeira, repúdio à morte. Outra, revolta. Outra, questionamento da morte. Outra, depressão e aceitação. Embora nem sempre na mesma ordem. Então, são 5 fases. Repúdio à morte, revolta, questionamento da morte, depressão e aceitação. Muitos não atingem a etapa da aceitação. Muitos não atingem essa etapa. Porém, aqueles que conseguem atingi-la morrem serenamente. Morrem serenamente. Asseveram os pesquisadores que as pessoas verdadeiramente religiosas, que vivem em relação permanente com Deus, na prática da caridade desinteressada, enfrentam a morte com mais naturalidade, com mais leveza. Paralelamente, extrapolam notícias oriundas da Rússia, país onde predomina o materialismo ateísta, dando conta da realização de pesquisas científicas no campo parapsicológico, afirmando-se que depois da morte despreende dos despojos humanos um condensado energético, detectado pela câmara Kirlian, que tem a forma de um corpo, cópia autêntica do que acaba de extinguir-se, denominado pelos cientistas russos de corpo bioplasmático. Esses cientistas soviéticos declaram de corpo bioplasmático. Tudo leva a crer que os russos, povo arreligioso, na sua maioria, e educado dentro dos postulados materialistas, tenham fotografado o perispírito da terminologia espírita, provando cientificamente as 2 naturezas de que é formado o homem e a mulher. Uma física corpórea
e a outra espiritual. Isto é, de energia pura, que abandona a indumentária carnal depois da morte física, conforme já afirmavam os espíritos superiores ao insigne codificador Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, a partir do século XIX. Finalmente, meus amados, para justificar a crença na imortalidade da alma, vou contar o que passou com Walter Lauen, narrado por ele próprio na revista Seleções. Relata Walter que depois de um convívio de 37 anos com a sua esposa Selma, eles foram separados inesperadamente pelo espectro da morte. Espectro da morte. Justamente quando gozavam férias. Depois de um ano de tribulações e dificuldades. Uma parada cardíaca súbita ceifou a vida da sua adorada esposa. E ele, não sabendo como continuar vivendo sem a sua presença física, teve a sensação de ser alguém que ficara sozinho no escuro. Porém, o médico solicitado para assistência de emergência, percebendo o estado emocional dele, que era desesperador, fez ele retornar do mundo da sombra em que se encontrava, dizendo simplesmente essas palavras: você tornará a vê-la. E foi só. E Walter continua a sua narrativa dizendo que a ideia da imortalidade é o melhor socorro para os aflitos. Depois que ele escutou aquela frase dita pelo médico, começou a pensar na separação de Selma como um fato temporário. E tudo ficou mais fácil. Tudo ficou mais suportável. Prossegue ele asseverando que uma certa feita recebeu uma carta que também tocou profundamente ele. Pois essa carta dizia assim: eu não conheço a forma da imortalidade, mas também nunca vi o amor, a fé, a integridade ou qualquer das outras qualidades que dão sentido e beleza à vida. No entanto, não ponho em dúvida sua realidade, pois já vivi com elas em ação. A morte não destrói essas qualidades. Só se pode perder o amor quando é retirado de nós. E a morte não o tira, pois o amor não tem limites. Não existem barreiras para o amor. O amor continua conosco, cercando-nos e fortalecendo-nos. É uma força ativa e positiva. Uma realidade mais profunda do que o som de uma voz ou o toque de uma mão, por mais queridas que sejam estas sensações. E finaliza questionando, ele finaliza a sua narrativa questionando: como é possível, então, descrer-se da imortalidade da alma? Como é possível? Pois sua esposa continua viva e continua a amá-lo, esperando apenas um dia de reencontrá-lo, para a continuidade dessa convivência, que eles souberam valorizar durante 37 anos ininterruptamente. 37 anos ininterruptamente. Outro sim. Pode se dispersar
pode-se dispensar de uma viagem terrestre. Mas aqui da morte, ricos como pobres devem transpor o limiar. E se for doloroso, nem a classe, nem a fortuna pode abrandar-lhe a amargura. Não abranda. Não abranda a amargura. Finalizamos, meus amados, com as palavras do nosso insigne codificador, Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 1, item 13, quando ele diz: o estado do espírito, por ocasião da morte, pode ser assim resumido: tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o despreendimento do perispírito. A presteza desse despreendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo. É suavíssimo. A quem se interessar para aprofundar sobre esse assunto, recomendo, entre as diversas obras disponíveis, um estudo mais aprofundado do Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 1, que trata justamente dessa passagem, A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, e Enxugando Lágrimas, de Francisco Cândido Xavier, e diversos espíritos. E assim concluímos o nosso tema da tarde de hoje. Que possamos, a cada dia, ir nos desprendendo do apego excessivo aos bens materiais, para que possamos, assim, fazer uma passagem suave e tranquila. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muita paz. Até a próxima. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe.